O quão mágico um jogador precisa ser para fazer um estádio inteiro de um dos maiores rivais simplesmente esquecer tudo e aplaudir de pé? É uma pergunta. É quase impossível de responder, né? Pois é. Mas hoje a gente vai falar de uma noite em que isso aconteceu. 19 de novembro de 2005, o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. E um jogador do Barcelona fez exatamente isso. Exato. Nossa análise aqui vai se basear no material incrível do canal Standart no YouTube, que reconstrói não só o jogo, mas todo o contexto por trás daquele dia. E a missão, eu acho, é tentar entender o peso daquele momento. Não é só sobre futebol. Não mesmo. É algo que transcende o esporte. Um gesto que redefine o que é rivalidade, o que é genialidade. Vira quase um evento cultural, né? Totalmente. E para entender por que aplausos no Bernabéu para um jogador do Barça é algo tão impensável, a gente precisa falar sobre o que é o El Clássico. Ah, sim. Que não é um jogo qualquer. De jeito nenhum. É, para muita gente, a maior rivalidade do planeta. E o que é fascinante, assim, é que essa rivalidade vai muito, mas muito além das quatro linhas. Ela tem camadas políticas, culturais... profundas. Muito profundas. De um lado você tem o Barcelona como um estandarte da luta do povo catalão por identidade, por independência. As bandeiras da Catalunha no estádio são um ato político, né? Completamente. E do outro, o Real Madrid, o time da realeza, que representa o poder centralizador de Madrid. As bandeiras da Espanha ali também têm um peso simbólico imenso. Ou seja, quando eles entram em campo, não são só 22 jogadores. São tipo duas visões de mundo se enfrentando. E essa tensão às vezes explode de formas inacreditáveis. E acho que o exemplo máximo disso é o caso Luís Figo. Nossa, sem dúvida. Para quem não se lembra, em 2000, o Figo era um deus no Barcelona, um dos melhores do mundo, um símbolo total do clube. E aí, numa das transferências mais chocantes da história, ele vai pro maior rival, o Real Madrid. Uma transferência recorde na época, né? 60 milhões de euros. Ele se torna o primeiro galáctico. E pra torcida do Barça, isso não foi um negócio, foi uma traição. No nível mais pessoal possível. E a reação deles, quando o Figo voltou ao Camp Nou, foi visceral. É difícil até de descrever. São mais de 100 mil pessoas vaiando, sem parar, atirando moeda, isqueiro, celular. O barulho era ensurdecedor. Dizem que foi a maior vaia já ouvida num campo de futebol na Espanha. E o ápice dessa hostilidade, que é uma coisa que virou folclore, foi em 2002. Ah, a famosa cena. Figo vai bater um escanteio e aí começa a chover objeto. O jogo para. E no meio de tudo, uma imagem que é bizarra. Uma cabeça de porco. Uma cabeça de porco assada foi atirada na direção dele, de verdade. Imagina. Isso já não é mais rivalidade, é outra coisa. É outra coisa. Então, com esse nível de ódio, como é que o ambiente estava naquele dia específico, em novembro de 2005? A tensão era a mesma? A tensão era gigantesca. E o jogo de 2005 tinha, vários enredos paralelos que colocavam ainda mais lenha na fogueira. Tinha disputa pela liderança do campeonato. Exato. Tinha o retorno do Ronaldo Fenômeno de uma lesão, o que era sempre um evento. E tinha o Samuel Eto'o, atacante do Barça, que tinha sido revelado pelo Real. E que tinha provocado o ex-clube, né? Exato. Ele era o alvo número 1 da torcida do Real. E ainda por cima, era o primeiro El Clássico de um garoto argentino que todo mundo falava. Um tal de Lionel Messi. Pois é, mas tinha algo a mais. Tinha uma motivação, digamos, secreta pro Ronaldinho. Ah, é? Conta essa. E aqui a história fica realmente interessante. Havia um fator pessoal. O técnico do Real Madrid na época era o brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Certo. Anos antes, quando o Luxemburgo era técnico da seleção, ele deu uma coletiva e disse publicamente que tinha tirado o Ronaldinho do time porque ele estava fora de forma e tinha perdido a mobilidade. Peraí, você tá dizendo que tinha uma vingança pessoal em jogo? Exatamente. Isso muda tudo. Não era só Barça contra Real. Era Ronaldinho contra Luxemburgo no maior palco do mundo. Aquela declaração nunca foi digerida pelo Ronaldinho. Ele entrou naquele campo com um desejo extra de provar, na casa do Real Madrid, treinado por Luxemburgo, o quão errado o técnico estava. Com tudo isso em jogo, então, a bola rola no Bernabéu e o clima era elétrico. O jogo começou violento, físico. Muito.
Com menos de 1 minuto, Rafa Marques já faz uma falta dura no Ronaldo. E logo depois tem uma cotovelada do Pablo Garcia no Deco, que abre o supercílio dele, né? O Deco ficou sangrando. A rivalidade estava literalmente sangrando em campo. Mas o Barcelona não se intimidou. Pelo contrário, dominou. E aos 15 minutos, o placar abre. Numa jogada do Messi. Jogadaça do Messi. Ele passa para o Samuel Eto'o, que, mesmo cercado, dá um toque de bico com a ponta da chuteira e tira do Casillas. 1-0. E era justamente ele, o Eto'o, o jogador mais vaiado, quem marcava. O roteiro perfeito. O primeiro tempo termina assim. Mas o espetáculo, a noite que entraria para a história, estava toda guardada por segundo tempo. Totalmente. Aos 13 minutos da segunda etapa, o show começa. Ronaldinho recebe uma bola do Deco ainda no seu campo de defesa e ele simplesmente dispara. É uma arrancada de quase 50 metros, né? É absurda. E nesse lance acontece o primeiro grande encontro dele com o Sérgio Ramos. O que ele faz com o Ramos ali é quase uma maldade. Ramos era um jovem zagueiro muito promissor. Ele tenta dar o bote e fica no chão, completamente batido. Ronaldinho dá um toque sutil, um drible de corpo e o espanhol fica no chão. Aí ele invade a área, encontra o Helguera, balança para um lado, sai pelo outro e fuzila pro gol. 2-0. E já nesse momento acontece algo raro. Uma parte do Bernabéu, em vez de vaiar, aplaude. Ainda de forma tímida, mas já era um reconhecimento, sabe? Uma obra de arte. Mas o gran finale veio aos 32 minutos. A jogada é quase um espelho da anterior, mas talvez ainda mais plástica. Ele recebe na intermediária, acelera e vai pra cima do Sérgio Ramos de novo. De novo. E de novo, com aquele balanço de corpo inconfundível, ele deixa o Ramos pra trás como se ele não estivesse ali. Ficou na saudade. Totalmente. A imagem do Casillas depois desse gol é impressionante. Ele fica parado, com uma cara de impotência, de quem não acredita no que acabou de ver. É a expressão de um gênio reconhecendo o outro, né? Exato. Ronaldinho invade a área quase sem ângulo e chuta na saída do Casillas. 3-0. E nesse instante, o impensável acontece. O estádio inteiro se levanta. O estádio inteiro. As mais de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu se levantam. E ali não tem mais Real Madrid, não tem Barcelona, não tem placar. É só o reconhecimento, o estádio inteiro aplaudindo de pé o jogador brasileiro com a camisa do maior rival depois de uma humilhação em casa. O narrador espanhol na transmissão capturou o momento perfeitamente. Ele fala, um gesto para a história, sem dúvida nenhuma. É isso. A rivalidade foi suspensa para reverenciar a arte. É uma daqueles raros momentos em que o esporte atinge um nível tão sublime que a única resposta possível é a admiração, não importa de que lado você esteja. No dia seguinte, claro, o mundo inteiro repercutiu. O jornal The Guardian escreveu que o Ronaldinho irradiou alegria enquanto recebia os aplausos de um público que desejou que ele fosse um deles. Lindo isso. Mas tem uma história de bastidores que torna essa noite ainda mais cinematográfica. Ah, é? E qual é? É algo que o Andrés Iniesta revelou no livro dele, anos depois. Uma história que mostra que a magia já estava acontecendo antes mesmo da bola rolar. Conta essa. Dias antes do clássico, no meio da noite, 3 da manhã, o Ronaldinho começou a ligar para cada um dos companheiros de time. 3 da manhã? 3 da manhã. Ele ligou pro Iniesta e disse algo tipo: Andrés, preciso te contar uma coisa. Em junho, eu vou embora. Meu irmão já acertou tudo com o Real Madrid, é uma proposta irrecusável. Por favor, não conta pra ninguém. Caramba. Imagina o choque. O melhor jogador do seu time te ligando para dizer que vai pro maior rival dias antes do jogo mais importante do ano. Exatamente. E o detalhe é que ele contou essa mesma história em segredo para todo o elenco, um por um. O Iniesta descreve que o clima no treino seguinte era de velório. Um silêncio total. Ninguém olhava para ninguém, mas todos compartilhavam o mesmo segredo terrível, cada um pensando que era o único a saber. Isso é genialidade de vestiário, não só de campo. Mostra um nível de inteligência emocional que a gente não costuma associar a ele.
E como isso se resolveu? Aí vem a reviravolta digna de filme. Momentos antes do jogo, já no vestiário do Bernabéu, o Ronaldinho reúne todo mundo. Ele se levanta e revela a verdade. E o que ele disse? Ele disse algo assim: hoje temos um jogo importante, eles são fortes, mas nos últimos dias eu descobri que somos como uma família. Liguei para todos vocês dizendo que estava de saída e nenhum de vocês me traiu. Depois disso, percebi que estamos dispostos a morrer uns pelos outros. Eu vou ficar aqui por muitos anos. Agora, vamos lá para dentro e vamos ensinar uma lição de futebol a essa gente de Madrid. Uau! Ele não só testou a lealdade do grupo, ele forjou uma unidade de batalha no momento mais crítico possível. É isso. Ele transformou a maior fraqueza potencial, que seria a desconfiança, na maior força do time minutos antes de entrar em campo. O truque final do bruxo. Exatamente. É uma lição sobre liderança, não é sobre gritar. Ele usou uma tática de guerrilha psicológica para criar uma união inquebrável. A confiança que eles sentiram ali, naquele vestiário, com certeza se traduziu na performance dominante em campo. E como se o roteiro precisasse de um final perfeito, cerca de uma semana depois, em 28 de novembro, Ronaldinho foi oficialmente anunciado como vencedor da Bola de Ouro. Era a coroação, a confirmação oficial do que o Bernabéu já tinha testemunhado. Ele era, sem sombra de dúvida, o melhor jogador do planeta. E é inegável, né? Existe um antes e depois de Ronaldinho no Barcelona. Com certeza, ele trouxe os títulos, mas mais do que isso, ele trouxe a alegria de volta, um estilo que encantou o mundo e preparou o terreno para a era mais vitoriosa da história do clube. E talvez o elogio definitivo mais poderoso de todos venha justamente da pessoa que mais sofreu com ele naquela noite. O Sérgio Ramos. Exatamente, o zagueiro que foi driblado nos 2 gols. Em 2022, o Ramos, já uma lenda do Real Madrid, disse o seguinte sobre o Ronaldinho. O que ele falou? Ele disse: creio que ele foi o jogador mais mágico que vi na história do futebol. Eu o vi fazendo coisas que não vi nenhum outro jogador fazer. Para mim, era um jogador diferente, um mago, um gênio. Vindo do adversário direto, que foi humilhado em campo, esse elogio tem um peso monumental. Total. Então, o que a gente teve foi a tempestade perfeita. Uma rivalidade histórica, uma vingança pessoal, uma performance genial e um truque de mestre nos bastidores. E se a gente conecta tudo isso, a história vai além do futebol. É sobre como o talento, na sua forma mais pura, pode nos fazer esquecer por um instante as nossas tribos, as nossas cores, para simplesmente apreciar algo extraordinário. E essa fala do Sérgio Ramos me deixa com um pensamento. Em qualquer área, não apenas no esporte, como deve ser a sensação de ser tão completamente superado por um gênio, a ponto de a única reação possível não ser raiva, nem frustração, mas pura admiração. É um nível de excelência que simplesmente desarma qualquer rivalidade.